Colégio Equipe Patos, HNSF, Cicobi Credicopa e Unipan apresentam Jornal da Manhã Patos. Oferecimento Coop Patos, Laboratório Carlos Chagas, Prodoeste, Sanquia e Unimed. Direção-geral Humberto Neiva e Carlos Alberto Chaulin. Jornal da Manhã Patos. Bom dia a você que nos assiste e nos ouve. Bom dia, Flávio Souza. Hoje na Jovem Pan Patos é dia de entrevista da semana, sabia, né? É, com certeza. Bom dia, Edilson Guimarães. A nossa entrevistada desta sexta-feira é nada mais, nada menos do que Rita Mundim. O controle de áudio é de Beto Aburim. As imagens e transmissão web são de Lelis Félix. E você pode acompanhar a entrevista da semana pelo YouTube da Jovem Pan Patos. Hoje é sexta-feira, 3 de junho de 2022, dia de Pentecostes e dia mundial da bicicleta. A sexta-feira será de sol, não chove. A temperatura mínima na madrugada foi de 14 graus. A máxima prevista é de 30 graus. A umidade relativa do ar estará entre 18% e 56%. Para sábado e domingo, a previsão é de sol com algumas nuvens. Também não chove. No fim de semana, a temperatura mínima será de 15 graus e a máxima de 29 graus. Porteira Rural, qualidade, confiança e bom atendimento, apresenta Agro em Foco, com Bené Romano. Olá! Recentemente, a Associação Brasileira de Proteína Animal lançou seu relatório anual, onde apresenta dados estatísticos desse importante segmento, um dos pilares do agronegócio brasileiro e, sem dúvida alguma, um dos setores mais internacionalizados da economia brasileira. Conforme já dissemos aqui no programa Agro em Foco, o relatório confirma o quanto o ano de 2021 foi desafiador. Inclusive, a associação trata esse ano como o ano da resiliência. E vamos relembrar por quê. Já abalados pela crise econômica mundial, que se iniciou em 2020 com a chegada da pandemia, avicultores e suinocultores em todo o território nacional, assim como as agroindústrias, aos trancos e barrancos continuaram suas atividades, não medindo esforços para continuarem em funcionamento. Em um quadro econômico delicado, além da necessidade de se ajustarem a um novo cenário de pandemia, nunca visto em nossa história recente, enfrentaram altas históricas dos preços dos insumos, que afetaram diretamente seus custos de produção e sua capacidade competitiva. O preço do milho e do farelo de soja, por exemplo, que compõe 70% dos custos de alimentação nas granjas, chegaram a patamares nunca vistos antes no Brasil. E o custo de produção não se limitou apenas à alimentação, pois em função da diminuição industrial durante a pandemia, houve um significativo aumento nos preços de embalagens, medicamentos e outros insumos. Cercado às incertezas que afetam a produção nacional, o setor de exportação também foi afetado diretamente pela diminuição do comércio global, falta de contêineres, problemas logísticos, culminando com um aumento vertiginoso dos fretes marítimos, que mais que triplicaram ao longo desse período. Entretanto, mesmo diante de tantas adversidades, nossos produtores de proteína animal, carregando a bandeira da segurança alimentar, perseveraram em seu nobre compromisso de alimentar o Brasil e o mundo. Assista esse e outros episódios do Agro em Foco no YouTube da Jovem Pan Patos. Oferecimento. Porteira Rural, agora em novo endereço, na Avenida Marabá 1100, logo após a antiga UPA. Um ambiente maior, mais confortável, estacionamento amplo, com atendimento e a variedade de produtos que você já encontrava. Siga nosso Instagram, @Porteira Rural, para conferir as promoções, descontos e novidades do mundo agropecuário. Porteira Rural. Qualidade, confiança e bom atendimento você encontra aqui.
A jovem Pan Patos recebe hoje na entrevista da semana a economista, professora e comentarista da Rádio Itatiaia, Rita Mundi, mestre em administração pela FEAD. Especialista em mercado de capitais pela UFMG e ciências contábeis pela FGV. Economista pela UFMG. Administradora de carteira de valores mobiliários, CVM. Professora de mercado de capitais da Fundação Dom Cabral e do IBMEC. Professora de governança cooperativa da Fundação Dom Cabral. Ex-conselheira e diretora da APMEC Minas Gerais e BEF também de Minas. Diretora da Aporte Educacional. Comentarista econômica da Rádio Itatiaia de Minas Gerais. Ex-comentarista econômica da Rede Bandeirantes Minas e Rádio Band News. Prêmio APMEC Nacional, melhor profissional de mercado 2007 e 2008. Prêmio APMEC MG da melhor profissional de imprensa 2000 e 2008. Prêmio Minas Gerais de Desenvolvimento Econômico 2006. A SENG. Agraciada com a medalha do mérito cooperativista Paulo Souza Lima 2019. Prêmio Somos Coop Melhores do Ano, categoria Influenciadores Coop 2020. Publicações: Brasil Sem Comentários, coleção Expo Money. E ainda, mercado financeiro, uma abordagem prática dos principais produtos e serviços. Ô Rita Mundim, seja muito bem-vinda aqui à Jovem Pan Patos. É um prazer recebê-la e a gente contar com uma aula de economia de você, né, Rita? O prazer é todo meu e é muito bom a gente retornar às origens, né? A minha família é de Patos, né? Meu pai é da Lagoa Formosa, sou mundim da Lagoa e minha mãe é de Patos. Então é um grande prazer retornar à terra natal. A pergunta que eu faria a você, sabe, Rita, todos os mundins são da Lagoa Formosa, inclusive você? Não, eu nasci em Belo Horizonte e eu sou patife, né? Porque eu cheguei a morar em Patos, mas voltei para Belo Horizonte. Deveria ter continuado por aí. Rita, o desembargador Nelson Messias de Moraes, patense, afirma que o seu pai, Libêncio Mundim, engenheiro agrônomo, na opinião do ex-prefeito de Presidente Olegário, Natal José Fernandes, foi um visionário que, entre outras iniciativas, implementou e dirigiu o Polo Centro. Qual foi a dimensão desse programa e o papel do seu pai? Olha, o meu pai, logo que ele formou em agronomia pela Universidade de Viçosa, ele sempre se preocupou em programas de correção do solo, para que o grande, né, os grandes planaltos, né, mineiros, o cerrado mineiro fosse aproveitado. E ele deu, né, assim, sorte de ter sido contemporâneo de outro visionário, que é o Alisson Paulinelli. E no governo Geisel, o Paulinelli, ele fundou, né, a Embrapa e também teve essa visão de transformar essas áreas tão planas e tão boas de serem oferecidas ao cultivo, né, em áreas férteis. E como meu pai, desde o início da carreira dele, ele trabalhou em pesquisas para a correção do solo, do pH do solo, para permitir a lavoura tropical, como diz o Paulinelli, ele foi incumbido de tocar o Polo Centro, aqui em Minas Gerais. Meu pai trabalhava em Minas e o Júlio Lender na região centro-oeste. E tivemos também outros programas, como a Campo, né, na época era o Paulo Romano. Então, meu pai, ele fez um trabalho, né, participou de uma equipe única até aqui para o agronegócio e para a agricultura do Brasil e do mundo. O espaço cativo no seu coração é realmente, de fato, de direito preenchido pela paixão, pelo Galo, Sobrinhos, Rádio e Cooperativismo? Com certeza. O Galo aí tem dado muita alegria, o cooperativismo mais ainda, meus sobrinhos também. Então eu estou muito feliz, eu não tenho do que reclamar, só agradecer a Deus por eu ter feito essas escolhas tão boas. Rita, por falar em rádio, você como comentarista de economia da maior emissora de Minas Gerais, a Itatiaia, avalia de que forma a importância do rádio? Olha, dos meios de comunicação, eu acho que o rádio é o mais vitorioso, né, nessa mudança
onde a tecnologia nos trouxe as redes sociais, a comunicação em tempo real. E isso já era um papel do rádio. E o rádio avançou e é interessante, né? A Jovem Pan foi pioneira em levar o rádio para a tela. Então, o rádio hoje, ele simplesmente ele continua exercendo a função dele e se adaptou de uma forma maravilhosa às redes sociais. Então, o rádio está aí em multiplataformas. Então, o rádio foi o grande vitorioso. Estamos conversando com Rita Mundim, hora de um rápido intervalo aqui no Jornal da Manhã Patos. Continue ligado conosco, a gente volta em instantes. Faça algo que te faça feliz, seu futuro está em suas mãos. Olha a sua volta, você vai se inspirar, essa energia toca o seu coração. O seu lugar pra ser feliz é aqui, no Uniban você tem tudo a ver. Ser feliz pra nós é te ver feliz, nosso mundo vai te surpreender. Viver o seu sonho, essa é a hora, vem ser feliz, feliz agora. Viver o seu sonho, essa é a hora, vem ser feliz, feliz agora. Tem um plano pra viver com mais tranquilidade, levar a vida leve sempre com facilidade. Existe um plano pra você e sua família, sua empresa e funcionário com saúde e alegria. É o plano Unimed. É o plano Unimed. É o plano Unimed. Unimed Patos de Minas. Cuidar de você. Esse é o plano. Atenção, produtor! A Semana Copatos vem aí. De 18 a 25 de junho, você encontrará as melhores ofertas nas linhas agrícola, veterinária, nutrição animal e de investimentos. Não perca essa oportunidade. Já marque na sua agenda e visite a Agropecuária Copatos mais próxima. Semana Copatos. Quem coopera, prospera. Patrocínio: Agener, Agrocerrado, Elanco, JA Saúde Animal, KWS, Nutron, Ouro Fino, Pioneer, Prodap, Estil e Terrena. Jornal da Manhã Patos. Sexta-feira na Jovem Pan Patos é dia de entrevista da semana. Hoje recebemos a mais famosa economista de Minas Gerais, Rita Mundim. Ô Rita, onde a pessoa deve investir com segurança atualmente? Nós estamos vivendo um período de muitas incertezas, e é uma incerteza global. E o que causa essa incerteza é a inflação. Então, a inflação, ela consome, corrói o poder aquisitivo das famílias. Ao corroer o poder aquisitivo das famílias, ela tira o ímpeto de investimento das empresas, porque se as famílias vão consumir menos, as empresas vão produzir menos, e como o PIB, Produto Interno Bruto, é a soma de bens e serviços produzidos por uma economia, a economia vai crescer menos em nível regional, nacional, global. Então, esse é o clima do mundo hoje. A inflação, ela é global por causa da alta de alimentos e energia, que são produtos básicos. Segundo a FAO, nós estamos com o maior índice de preços da história da inflação de alimentos. E só para a gente ter uma ideia, dessa tragédia que nós estamos passando, ela estava se resolvendo, mas aí veio a invasão da Ucrânia pela Rússia e Ucrânia são grandes exportadores de grãos, Eles são responsáveis pela exportação praticamente de 30% do trigo que é exportado no mundo. Produzem muitos grãos e estão interferindo tanto no preço do trigo quanto do milho. Então, essa inflação de alimentos, segundo a FAO, a cada 1 ponto que essa inflação sobe, 10 milhões de pessoas são colocadas na pobreza. Então, é muito triste ver um chefe de governo como o Putin ser capaz de liderar a guerra da fome e ter a convicção de que a vitória dele está aliada a essa tragédia que é fazer com que cada vez menos pessoas tenham acesso à alimentação. Então, isso tudo é muito triste em um momento pós-pandemia. Então, nós estamos vivendo, nesses últimos
A guerra começou dia 24 de fevereiro, né? Então, de fevereiro para cá, fevereiro, março, abril, maio, junho, nesses últimos 3 meses, né? A guerra foi no final de fevereiro, nós temos vivido muita apreensão em relação ao futuro, porque não tem data para acabar esse imbróglio, né? As negociações, as sanções, nada tem surtido efeito. E isso traz muita pressão em cima do preço do barril de petróleo, que aí nós estamos falando de energia, de combustível, e no caso do Brasil, de diesel, não só no Brasil como no mundo inteiro, mas no Brasil é pior, porque o diesel é que comanda, né, a nossa matriz aí de transportes. Então, a inflação ela se esparrama, ela se espalha, porque tudo é transportado pelo modal rodoviário, a maior parte daquilo que é produzido no país. Mas o que a gente vê é que, apesar de tudo isso, o Brasil tem se tornado um país extremamente estratégico para o mundo, por causa da posição do Brasil como maior produtor de grãos. Ele tem energia limpa, né? Nós temos sol, nós temos vento, nós temos água, então nós temos a Amazônia e nós temos as commodities que estão subindo de preço. Então nós somos estrategicamente a segurança alimentar do mundo. No caso, por exemplo, desse conflito se estender, a gente já vê os produtores aqui no Brasil se movimentarem para ampliar a área plantada de trigo. Então, o nosso agronegócio nos dá uma segurança para nós e para o mundo, uma segurança alimentar em meio de tanto conflito. Mas voltando ao início do raciocínio, o grande problema hoje é a inflação, é um problema do mundo. E eu acho assim que a gente tem que reconhecer o trabalho que tem sido feito pelo Banco Central e pela equipe econômica. O Banco Central é independente, cabe a ele o controle da inflação. E ele tem usado a ferramenta mais poderosa, que é a taxa de juros. Desde março do ano passado, o Brasil vem aumentando os juros. E eu estou falando isso porque, quando os juros sobem, o investimento em renda fixa, você abre mão do consumo presente para comprar dinheiro, viver de juros e depois consumir. Então, quanto mais alto é os juros, mais atrativo é o investimento em renda fixa. O investimento em renda fixa mais seguro no momento como esse são os investimentos nos títulos públicos. Aí nós temos o Tesouro Direto, que oferece basicamente 3 modalidades. Você tem o Tesouro Selic, que te paga todo dia 1,252 da taxa Selic. A taxa Selic é a taxa básica de juros do Brasil, está em 12,75% e está chegando aí ao fim esse período de ajuste monetário. Mas devemos conviver com uma Selic elevada por algum tempo para trazer a inflação mais próxima do centro da meta estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional. Então, a inflação para o ano que vem teria que ser em torno de 3,5%. Então, o que a gente diz para o investidor? Se você está líquido, você tem dinheiro, o investimento mais seguro é renda fixa. Dos investimentos de renda fixa, o mais seguro é o Tesouro Direto, porque tem a garantia do governo. A segunda modalidade do Tesouro Direto é o pré-fixado. Ele está pagando aí em torno de 12,45% ao ano. Aí você fala assim, poxa, mas a Selic está a 12,75%, mas esses títulos, eles são com um prazo maior. Então, eles são aí para 2035, para 2040. Então, você tem essa taxa, mesmo que a taxa Selic venha a cair se o Banco Central tiver sucesso no controle da inflação. Então, esse é o pré-fixado e ele é mais arriscado, porque se a inflação for resiliente, então você para de ganhar e você passa até a perder dinheiro se a inflação for maior do que a taxa que o banco está te oferecendo. E o outro investimento do Tesouro, ele é um misto, ele tem uma parte pré-fixada e uma parte pós-fixada. A parte pós-fixada é a própria inflação, é o IPCA. E a parte pré-fixada é o juro do dia. Você entra no site do Tesouro e você vai lá. Tem um Tesouro para 2026, para 2035, para 2045. Então, o Tesouro IPCA para 2026, por exemplo, ele está pagando hoje IPCA mais 5,5%.
Se você comprar, essa taxa de 5,5% ela é pré-fixada. Então, você vai até 2026 recebendo a inflação que houver mais 5,5%. Se o Brasil, se o cenário global melhorar, essa taxa de 5,5% ela tende a cair. Se essa taxa cair, você ainda ganha o ágio entre os 5,5% e vamos supor que essa taxa caia para 3,5%. Então, você ganha esses 2 pontos aí de diferença de taxa, porque o preço unitário do Tesouro do dia, ele é inversamente proporcional à taxa de juros, porque o país quer pagar cada vez menos para carregar a sua dívida. Mas quem está comprando o título do governo, ele tem que olhar o cenário do dia. Então, se o cenário é de risco, o investidor pede mais juros. Se o cenário melhora, o governo fala assim, não vou pagar esse juro mais, está tudo tranquilo, vou pagar menos juros. Só para vocês terem uma ideia, lá em junho do ano passado, há um ano atrás, essa mesma taxa, que hoje está em 5,5%, estava em 3,5%. Então, isso para vocês terem uma ideia de como piorou o cenário de incertezas em nível global. E esse cenário, essa piora, é devido à inflação. Aqui, Jovem Pan Patos, a rádio que virou TV. Mais um rápido intervalo comercial e já tem mais na entrevista da semana com a economista e professora Rita Mundim. Para se sobressair é importante conhecer os seus pontos fortes e fracos, se preparar bem para cada desafio e entender que visão estratégica e tomada de decisões rápidas te colocam em vantagem para virar o jogo e não deixar a bola cair. Esteja onde você estiver. Para estar entre os melhores, você precisa ousar, ter um grande time e as melhores tecnologias. Você precisa ter a melhor solução de gestão para o seu negócio. Sankhya, liberdade para evoluir. Se você quer navegar com a Huawei, venha se conectar. Seja na TV, no PC ou celular. Eu sei que tu gosta, eu sei que tu gosta. É só ligar e contratar. Tem super vantagens, você tem que comprovar. Seja na TV, no PC ou celular. Eu sei que tu gosta. Huawei Telecom, nossa melhor conexão é você. Entre em contato 34 3818 8100. No HNSF você encontra modernidade e humanização também na hora de fazer os seus exames. O Centro de Diagnóstico por Imagens HNSF dispõe de equipamentos de última geração, como o tomógrafo de 128 canais. Novidade que ainda trará mais rapidez, conforto e precisão na realização de exames. Investir em tecnologia de ponta para cuidar melhor de você. Essa é a nossa especialidade. HNSF. Apaixonados pela vida. A Mercedes-Benz produz caminhões que fazem a diferença na vida de quem vive na estrada. Gente que adia o aniversário de casamento, mas não adia a entrega da safra, só pra vela de aniversário do filho a 1.000 quilômetros de distância. Gente que estufa o peito pra dizer: eu sou caminhoneiro. Caminhoneiros e caminhoneiras, vocês fazem acontecer. E a Mercedes-Benz ouve a sua voz. Prodoeste, sua concessionária Mercedes-Benz em Patos e região. Juntos salvamos vidas. Jornal da Manhã Patos. O classificado Chinchim não possui Facebook nem grupos de WhatsApp. São todos falsos. Só tem o site www.classificadochinchim.com.br. Classificado Chinchim anunciou, vendeu. Classificado Chinchim, 31 anos fazendo a diferença e ajudando você a realizar bons negócios, vender e comprar com toda a segurança. Aqui na Jovem Pan Patos, a rádio que virou TV, estamos entrevistando nesta sexta-feira a economista, professora e comentarista da Rádio Itatiaia, Rita Mundim. Rita, mais uma vez, nosso muito obrigado pela presença aqui no Jornal da Manhã Patos nesta sexta-feira. Vamos falar um pouco agora sobre economia doméstica. Rita, quando é que a classe considerada pobre no Brasil pode e vai conseguir economizar, poupar dinheiro? Olha, a pobreza no Brasil, ela está muito ligada, nós estamos no século XXI, a maior riqueza hoje, no século XXI, são as pessoas capacitadas, porque o conhecimento é a matéria-prima da inserção da pessoa no mercado de trabalho, do aumento
da renda. Então, a gente tem que investir muito em educação para que a gente dê às pessoas essa capacidade de crescimento. Então, o crescimento e a riqueza das pessoas, a prosperidade, está ligada a essa capacidade de conseguir entrar no mercado de trabalho. E a gente tem visto hoje, com muita tristeza, que existem vagas que não são preenchidas por falta de qualificação de mão de obra. Então, a maior tristeza que eu vejo hoje no Brasil foi a falta de investimento em educação básica nos últimos anos. Então, esse quadro tem que ser revertido de forma rápida, urgente, e a pandemia agravou ainda mais, porque a pandemia acelerou o uso da tecnologia em vários setores. E aí você precisa cada vez mais de mão de obra mais qualificada. Então, a riqueza de qualquer país está diretamente proporcional ao investimento em educação. Por quê? A riqueza de um país, a prosperidade de um país está na sua capacidade de produzir com eficiência, de produzir com sustentabilidade. E a capacidade de produção de um país está na qualidade da sua mão de obra. Então, a gente tem que formar pessoas e dar a elas a dignidade do acesso ao mercado de trabalho. O ex-governador Leonel Brizola patenteou a seguinte frase: perdas internacionais. E muitas vezes foi ridicularizado por isso. Quando Brizola falava dessas perdas, estava querendo dizer que no sistema globalizado, quando algum fator econômico acontece, seja onde for, todos perdem, Rita? Olha, a globalização, depois da pandemia, ela vai ser revisitada, revisada e já está sendo discutida. Por quê? Houve uma transferência muito grande do parque industrial do mundo para a China, por causa da mão de obra barata, né, de um sistema quase de escravidão da força de trabalho chinesa. Então, por vários fatores. E com a pandemia, nós convivemos com o desarranjo das cadeias produtivas. E isso provocou falta de tudo no mundo. E a política industrial dos países está sendo revisada. Aqui no Brasil, a gente está vendo o governo muito preocupado em incentivar a indústria, por exemplo, com a redução de impostos. Há uma batalha muito grande que a gente tem que pegar essa bandeira, que as pessoas não têm a consciência do tanto que é perverso a tributação em cima da folha. Então, nós já saímos perdendo competitividade por termos o imposto em cima da folha de pagamentos. Então, o trabalho no Brasil ele é onerado na raiz. Isso está errado, isso tem que mudar. Tem que haver uma desoneração da folha de pagamentos para que mais pessoas possam ser contratadas e para que as empresas não sofram na contratação de mão de obra. Porque é um dilema contratar, é um dilema demitir. Então, a gente tem que reformar isso tudo. A reforma tributária ela é essencial para que o Brasil seja competitivo em um mundo globalizado. Mas não só competitivo em um mundo globalizado, mas também capaz de ter a capacidade de produzir bens e serviços desonerados, né, na raiz. A carga tributária aqui ela é injusta e, às vezes, ela é muito perversa, tanto com a tributação em cima da folha, quanto a tributação em cima de bens e serviços essenciais, como combustível, que a gente está vendo aí, combustível, energia, medicamentos, transporte coletivo, e está sendo uma peleja tentar colocar um teto de 17%, porque a carga é de 30%, então governadores e prefeitos resistem a mudar aquilo que é óbvio, resistem em melhorar a capacidade de consumo das famílias. Isso é muito injusto. O que tem que ser feito é uma reforma tributária onde o tributo incida em cima das coisas supérfluas, o tributo incida em cima de grandes fortunas, o tributo incida em cima de dividendos, né? Então, assim, está tudo errado e ninguém quer mudar. Está todo mundo satisfeito, cada um ali com a sua receita. Então, a classe política tem que botar a mão na consciência e fazer essa reforma tributária com urgência, fazendo com que a sociedade brasileira aumente o seu poder aquisitivo pela justiça tributária.
E tá ainda falando sobre a organização econômica do Brasil, nós sofremos atualmente com dois problemas sérios, que é a falta de impostos em alguns setores, como por exemplo você citou, né, esses itens supérfluos. No Brasil a gente tem isenção de imposto para, por exemplo, salmão, queijo suíço, e a gente sofre também com a falta de taxação para os super ricos. Você é favorável a esse tipo de taxação? E por que todas as vezes que nós falamos desse assunto no Brasil, há uma discussão muito grande, há muita revolta e reviravolta? Quando a gente fala de taxar super ricos, a gente está falando de quem especificamente? Olha, a gente está falando de uma participação assim, muito pequena, né? Nós estamos falando de 2%, 1%, 2%. Da população brasileira que concentra a renda. O governo fez uma proposta que eu acho extremamente justa, que é taxar dividendos. Por quê? Aqui no Brasil, você tira o dividendo sem imposto. Quem que recebe o dividendo? O dono da empresa. Então, o dividendo tem que ser taxado. Ao taxar o dividendo, automaticamente você está taxando a riqueza. Aí você criaria, como foi proposto, uma tabela em que, na época da proposição lá atrás, a tabela, se não me engano, até R$240 mil. Quem recebesse até R$240 mil por ano de dividendos, ficaria isentos. Aqueles também sócios, né, de pequenas empresas, aí eu não me lembro mais, o capital social tinha uma tabela também, não pagariam, porque é justo. E são os pequenos negócios que movem a economia brasileira e que mais empregam. Agora, quando a gente fala, vamos dar um exemplo, quando a gente fala de um Banco Itaú, quando a gente fala de um Bradesco, quando a gente fala de uma JBS, nós estamos falando de pessoas que possuem participação nessas empresas. E essas empresas são lucrativas, essas empresas pagam altíssimos dividendos e esses dividendos não são tributados. Ao tributar o dividendo dentro de uma tabela justa, né, nós já teríamos uma taxação extremamente eficaz e justa sobre grandes fortunas. Aí a gente vai para propriedades. Então o cara tem uma casa em Miami, uma casa em Paris, uma casa... Para quê? Então, dependendo, né, do patrimônio da pessoa, a taxação também deveria vir de acordo com esse patrimônio, como já acontece nos países desenvolvidos. Então, eu acho que nós estamos demorando demais a ter um tratamento justo. A reforma tributária deveria ter sido feita no século passado, mas há uma hipocrisia política. Todo presidente que assumiu, desde o Fernando Henrique Cardoso, todos eles prometiam na posse fazer as reformas. E quem começou a fazer as reformas tardiamente foi Michel Temer, em 2016, logo após o impeachment da Dilma, foi o primeiro presidente reformista. Não conseguiu entregar nenhuma, mas abriu a porteira. O presidente Jair Bolsonaro tentou, mas o Congresso empurrou com a barriga, né, e veio a pandemia também, mas as reformas foram propostas. A reforma da Previdência foi concluída, a trabalhista está no meio do caminho. Infelizmente, o que a gente ouve aí do Lula, que está à frente das pesquisas, é que se ele for eleito, ele acaba com a reforma trabalhista. Então, eu não entendo um partido dos trabalhadores não priorizar o trabalho. Eu não entendo um partido dos trabalhadores não entender a importância de se criar postos de trabalho. Repito o que eu vinha falando lá atrás. A base da prosperidade, a base da riqueza é o trabalho. É o trabalho que faz com que a pessoa tenha renda e essa renda dá acesso ao mercado de bens e serviços e, dependendo da renda, você vai melhorando, vai estudando conhecimento, você vai melhorando a sua qualidade de vida. Então, gente, é conhecimento e trabalho que transformam um país. É conhecimento e trabalho que trazem prosperidade. A gente tem que sair da indústria da pobreza e colocar na cabeça a cultura da riqueza. A cultura da riqueza é o trabalho. Então, nós não podemos demonizar o trabalho e nem quem cria empregos, pelo contrário. Hoje não existe, na minha opinião, não existe nem esquerda nem direita. Existe o político que tem a capacidade de formar o cidadão, de dar educação ao cidadão para que ele tenha acesso ao mercado de trabalho. Não existe conflito entre capital e trabalho. Não, pelo contrário,
existe uma sinergia, porque o que não falta hoje no mundo do século XXI é dinheiro para financiar boas ideias. Então, o maior milionário hoje do século XXI é o indivíduo que tem uma boa ideia. Ele vai ao mercado, o mercado financia a sua ideia. Então, não existe. Eu acho que a gente tem que formar cidadãos capacitados, antenados, cidadãos com conhecimento. Essa é a matéria-prima do universo. Hora de mais um rápido intervalo aqui na Jovem Pan Patos. Nós estamos conversando com Rita Mundim, professora, comentarista da Rádio Itatiaia. E você não saia daí que nós voltaremos em instantes. Depois que ele chegou, o desempenho foi lá no alto. No início a gente achava que ia ser difícil de lidar. É estratégico. Você não vai acreditar, mas ele é bem flexível. É forte na análise dos indicadores para tomada de decisões. Agora a gente tem certeza que os resultados virão. Não é sobre mim não. É sobre a Sankhya. Para estar entre os melhores, você precisa ousar, ter um grande time e as melhores tecnologias. Você precisa ter a melhor solução de gestão para o seu negócio. Sankhya, liberdade para evoluir. Há 40 anos e sempre ao seu lado, o Carlos Chagas Medicina Laboratorial conta com mais de 30 unidades para atender você ainda melhor. Faça seus exames com segurança e qualidade. Procure a unidade do Carlos Chagas mais próxima de você. Faça algo que te faça feliz. Seu futuro está em suas mãos. Olha a sua volta, você vai se inspirar. Essa energia toca o seu coração. O seu lugar pra ser feliz é aqui. No Uniban você tem tudo a ver. Ser feliz pra nós é te ver feliz. Nosso mundo vai te surpreender. Viver o seu sonho, essa é a hora. Vem ser feliz, feliz agora. Viver o seu sonho, essa é a hora. Vem ser feliz, feliz agora. Atenção, produtores rurais! Enquanto o governo define as regras da linha de crédito BNDES do novo Plano Safra, você já pode fazer sua pré-proposta. Com esse recurso, você poderá financiar máquinas, equipamentos, matrizes bovinas, entre outros. Devido à escassez de outubro de 2021, é esperado que esses recursos se esgotem rapidamente. Então, não perca tempo e verifique a documentação necessária no Cicobi Credicopa, Praça Desembargador Frederico 37, Praça da Antiga Rodoviária. Jornal da Manhã Patos. Classificados Xintin, 31 anos, criando oportunidades de bons negócios. Você que está precisando de uma grana extra, daquela bike, geladeira, TV, vender seu carro, alugar sua casa ou arrumar um emprego, faça seu anúncio no Classificados Xintin. Classificados Xintin, anunciou, vendeu. Telefone 3821-1133. O Jornal da Manhã Patos está de volta para a entrevista da semana com a comentarista da Rádio Itatiaia, Rita Mundim. Sua pergunta, Edilson Guimarães. Aliás, além de comentarista, muito antes de ser comentarista, ela é economista. Ô Rita, uma economia mais forte resulta em mais justiça social ou depende do governo? A justiça social está no trabalho. O governo tem que criar um ambiente propício para que haja a produção. A maior reforma social que o Brasil pode ter é melhorar a sociedade para a geração de emprego. E, para fazer isso, ele tem que melhorar a qualidade do cidadão. Onde que está a infraestrutura do cidadão? São aqueles bens e serviços que o governo deveria produzir, e só. Saúde, educação e segurança e infraestrutura. Então, se o governo prover o cidadão de saúde de qualidade, primeiro educação de qualidade, saúde de qualidade e segurança, a iniciativa privada, cabe à iniciativa privada fazer o resto. E nós temos assistido nos últimos anos, eu estou dizendo aí nos últimos 3 anos, uma revolução, uma mudança de modelo. Nós saímos daquele capitalismo de Estado. Todo mundo queria ser funcionário público, eu não tenho nada contra o funcionário público, pelo contrário, minha mãe foi professora, meu pai funcionário público do Ministério da Agricultura, eu admiro, né, todos os funcionários públicos, mas o que a gente não pode ter é um país onde a economia seja puxada
pelo Estado. Nós não podemos ser dependentes do Estado. O funcionário público tem que prestar serviços coletivos de qualidade. Repito, educação, saúde e segurança. E aí o que a gente tem? Eu vou citar um exemplo aqui, que isso me chamava muita atenção. Eu tinha uma parceria lá com a PUC Minas e eu tinha uma sala para incentivar, né, os alunos da área de ciências gerenciais a entenderem do mercado de capitais, né, onde que as empresas se financiam. É onde é gerada o financiamento para aumentar a capacidade de produção de riquezas de um país. E eu dava aula magna, vou tentar ser rápida. Aí estava lá, os estudantes, primeiro dia de aula, administração, contábeis, economia, ciências gerenciais, tá. Isso foi lá em 2012, 2013, por aí. Então eu chegava, foram uns 3 anos consecutivos, e perguntava, gente, quem vai fazer concurso público? 80% dos meninos levantavam a mão. Aí eu falava, os que não levantaram a mão, por favor, fiquem de pé. Aí aqueles gatinhos pingados que iam para a iniciativa privada ficavam em pé. Eu falei, agora, gente, vamos fazer uma salva de palma para quem vai pagar o salário de vocês. Então isso não fechava, eu sabia que o Brasil ia quebrar ali. Porque se todo mundo queria ser funcionário público, quem é que ia produzir, quem é que ia pagar os impostos e contribuições para sustentar essa máquina? Então esse modelo está ultrapassado, está errado. Então na hora que você inverte, onde a iniciativa privada ela é a protagonista da geração de empregos, da geração de renda, né, e da alavanca da economia, aí nós temos um país sustentável. Essa é a sustentabilidade do país. Cabe à iniciativa privada a produção de bens e serviços. Cabe à iniciativa privada correr risco. Porque quanto maior é a presença do Estado na economia, a Petrobras é o maior exemplo disso, os Correios, né? Até o próprio Banco do Brasil, a Caixa. Então, quando você amplia demais a participação do Estado na economia, você amplia a possibilidade de corrupção entre o dinheiro público e o próprio setor privado. Então, quanto menor é o Estado, ou a presença do Estado na economia, mais eficiente é o Estado para o cidadão. E menos é a carga, menor é a carga tributária que o cidadão tem que pagar para carregar esse Estado. Por isso a necessidade da reforma administrativa, que tamanho que vai ser a máquina? Aí quanto que nós temos que gastar para pagar essa máquina? Você faz a reforma administrativa e depois a reforma tributária. Mais um rápido intervalo aqui na entrevista da semana e já tem mais com a economista Rita Mundim. No HNSF você encontra modernidade e humanização também na hora de fazer os seus exames. O Centro de Diagnóstico por Imagens HNSF dispõe de equipamentos de última geração, como o tomógrafo de 128 canais. Novidade que ainda trará mais rapidez, conforto e precisão na realização de exames. Investir em tecnologia de ponta para cuidar melhor de você. Essa é a nossa especialidade. HNSF. Apaixonados pela vida. Há 40 anos e sempre ao seu lado, o Carlos Chagas Medicina Laboratorial conta com mais de 30 unidades para atender você ainda melhor. Faça seus exames com segurança e qualidade. Procure a unidade do Carlos Chagas mais próxima de você. Atenção, produtores rurais! Enquanto o governo define as regras da linha de crédito BNDES do novo Plano Safra, você já pode fazer sua pré-proposta. Com esse recurso, você poderá financiar máquinas, equipamentos, matrizes bovinas, entre outros. Devido à escassez de outubro de 2021, é esperado que esses recursos se esgotem rapidamente. Então, não perca tempo e verifique a documentação necessária no Cicobi Credicopa, Praça Desembargador Frederico 37, Praça da Antiga Rodoviária. Atenção, produtor! A Semana Copatos vem aí. De 18 a 25 de junho, você encontrará as melhores ofertas nas linhas agrícola, veterinária, nutrição animal e de investimentos. Não perca essa oportunidade. Já marque na sua agenda e visite a Agropecuária Copatos mais próxima. Semana Copatos. Quem coopera, prospera. Patrocínio: Agener, Agrocerrado, Elanco, JA Saúde Animal, KWS, Nutron, Ouro Fino, Pioneer, Prodap, Steel e Terrena.
Jornal da Manhã Patos. Está de volta a entrevista da semana com Rita Mundim. Rita, vamos continuar conversando aqui no Jornal da Manhã Patos e eu gostaria que você respondesse para a gente de forma mais sucinta, por gentileza, a seguinte pergunta. Você é favorável à política de preço de paridade internacional da Petrobras? Ela não é uma política que prejudica o povo brasileiro? Não, eu sou favorável, não prejudica o povo brasileiro. O que está acontecendo e que deve acontecer é o intervalo de reajuste de preços, ele está muito curto, mas não prejudica porque se a gente adotar algo fora do mercado, nós vamos de novo ver a Petrobras quebrada, porque uma coisa é quando o petróleo está em alta, só que isso são períodos sazonais. Então a Petrobras precisa de manter a paridade, principalmente porque ela importa 30% do diesel, importa 20% da gasolina, quase 30% do gás, então ela precisa de manter a paridade para que não haja escassez dos produtos aqui dentro. Ela não tem autonomia no refino, porque as refinarias que seriam construídas quando o petróleo do pré-sal foi descoberto e que deu à Petrobras autonomia, né, na produção de petróleo, essas refinarias viraram corrupção para os partidos e para os políticos. Nós estamos falando de uma refinaria que deveria existir no Maranhão, outra em Pernambuco, outra no Ceará, a própria Pasadena lá nos Estados Unidos, e vocês viram no que a Petrobras se transformou. Então a Petrobras foi recuperada, né, foi Phoenix. A Petrobras chegou a ser a empresa com a maior dívida do mundo. Então, a Petrobras tem que ser uma empresa sustentável. Só que a política de preço de reajustes muito curtos, a cada 30 dias, a cada 60 dias, isso traz instabilidade, sim. Então, seria necessário um período mais longo para que não houvesse esse desarranjo nos preços. A eventual vitória do pré-candidato Lula, líder nas pesquisas de opinião, pode representar um encolhimento da maior atividade econômica do país, que é o agronegócio, Rita? Olha, a vitória do Lula, o que mais me preocupa, né, na vitória do Lula é o retrocesso do modelo. Porque quando a gente lê uma entrevista que ele deu na revista Time e que foi muito pouco divulgada na grande mídia, primeiro ele até me chamou a atenção, assim, me causou espanto, né? Ele até falou que a culpa da guerra da Rússia e da Ucrânia não era só do Putin, era do Zelensky, ninguém falou isso. Ninguém repercutiu isso. E a coisa mais séria que ele disse, isso em nível internacional. Agora, em nível nacional, a coisa mais séria que ele disse é que ele não tem programa de governo, que ele não tem programa econômico, que primeiro que o programa dele é ganhar. E depois ele tem que conversar com a turma que o apoiou para ver o que vão fazer do país, porque ele não precisa de ter programa de governo, porque ele já foi presidente. Isso é assustador. Isso é assustador. Eu, como economista, eu acho, assim, isso não é nem retrocesso, é julgar o país no caos. Rita, vamos falar um pouco agora, mais uma vez, de governo, agora o governo de Jair Bolsonaro. O ministro Paulo Guedes é realmente tudo aquilo que foi divulgado na época da campanha pelo presidente e depois também pelo mercado, ou seja, funcionou mesmo como um verdadeiro posto Ipiranga e resolveu os problemas do país? Eu acho que ele foi além daquilo que era esperado durante o período de campanha, porque ninguém poderia prever uma pandemia e uma guerra. E apesar da pandemia e apesar da guerra, o governo está fazendo entregas que ninguém divulga. Quais são essas entregas? Vou começar por aquela, assim, a mais fácil de ser entendida. O FMI, Fundo Monetário Internacional, na sua reunião agora de abril, por causa da inflação global, ele rebaixou a perspectiva de crescimento, isso é natural. Se você tem uma inflação, se as famílias estão consumindo menos, como eu já expliquei no início, né, as economias vão crescer menos. O FMI rebaixou o crescimento econômico dos blocos, dos países todos. Qual foi o único país que o Fundo Monetário Internacional revisou para cima o crescimento? Nós, o Brasil. Nós somos a bola da vez, por causa do que foi feito. E foi feito, ninguém aplaude, ninguém divulga. Eu vou resumir aqui
dados históricos, recordes históricos. Então, nós temos hoje, depois da pandemia e com guerra, recorde na arrecadação da Receita Federal, recorde histórico, recorde na balança comercial, mostrando a inserção do Brasil no mercado internacional, recorde na geração de empregos, a menor taxa de desemprego desde 2015, a taxa foi divulgada essa semana, 10,5%, todo mundo achava que era 11%, e nós temos recorde nas contas públicas, foi o maior superávit consolidado, municípios, estados e União, quase 39 bilhões, o resultado de abril. Então, as contas públicas estão bem, o mercado de trabalho está superaquecido, e o que é melhor, né? O PIB. No início do ano, os pessimistas de plantão apontavam uma recessão. O PIB foi divulgado quinta-feira. O Brasil cresceu 1%. E olha que se o agronegócio não tivesse tido problemas como seca lá no sul, problemas climáticos, né, que impactou em mais de 12% a produção de soja, o agro recuou 0,9%. Só o setor de serviços cresceu 1%. A indústria cresceu 0,1% e puxou a economia brasileira. Quando a gente olha para a CNC, Confederação Nacional do Comércio, a intenção de consumo em maio cresceu 5,7%. Qual é o milagre do Brasil? É o mercado de trabalho. O mercado de trabalho, porque apesar da inflação, quase que 9,5 milhões de brasileiros voltaram ao mercado de trabalho em um ano. São dados do IBGE, não sou eu que estou falando isso. Então, apesar da queda do poder aquisitivo, a renda agregada aumentou, porque mais pessoas ingressaram no mercado de trabalho, que continua aquecido. E o Brasil pode crescer 2% esse ano, com o mundo encolhendo. Nós podemos ter uma recessão nos Estados Unidos. Portanto, o trabalho está aí, os números estão na mesa e nós estamos vivendo em um país que está navegando e crescendo. Esta Rita Mundim, economista, conversando conosco aqui no Jornal da Manhã Patos. Hora de mais um rápido intervalo, não saia daí que a gente volta já já. Tem um plano pra viver com mais tranquilidade, levar a vida leve sempre com facilidade. Existe um plano pra você e sua família, sua empresa e funcionário com saúde e alegria. É o plano Unimed, é o plano Unimed, é o plano Unimed. Unimed Patos de Minas, cuidar de você, esse é o plano. No HNSF você encontra modernidade e humanização também na hora de fazer os seus exames. O Centro de Diagnóstico por Imagens HNSF dispõe de equipamentos de última geração, como o tomógrafo de 128 canais. Novidade que ainda trará mais rapidez, conforto e precisão na realização de exames. Investir em tecnologia de ponta para cuidar melhor de você. Essa é a nossa especialidade. HNSF. Apaixonados pela vida. Se você quer navegar com a UOL e venha se conectar, seja na TV, no PC ou celular, eu sei que tu gosta, eu sei que tu gosta. É só ligar e contratar, tem super vantagens, você tem que comprovar. Seja na TV, no PC ou celular, eu sei que tu gosta. Uai Telecom, nossa melhor conexão é você. Entre em contato 34 3818 8100. A Mercedes-Benz produz caminhões que fazem a diferença na vida de quem vive na estrada. Gente que adia o aniversário de casamento, mas não adia a entrega da safra, só pra vela de aniversário do filho a 1.000 quilômetros de distância. Gente que estufa o peito pra dizer: eu sou caminhoneiro. Caminhoneiros e caminhoneiras, vocês fazem acontecer. E a Mercedes-Benz ouve a sua voz. Prodoeste, sua concessionária Mercedes-Benz em Patos e região. Juntos salvamos vidas. Jornal da Manhã Patos.
Junte sabor, tradição, leveza e uma comida deliciosa. Acrescente uma boa bebida e uma ótima companhia. Se você pensou na comida árabe, acertou. Ankara Culinária Árabe. Veja nosso cardápio pelo Face e Instagram. Pedidos de quinta a domingo pelo telefone 99282-5300. Repita. 99282-5300. A economista Rita Mundim é a nossa entrevistada de hoje aqui na Jovem Pan Patos. Ô Rita, mate uma curiosidade aqui desse sofredor do rádio há alguns anos. Você começou a vida profissional, foi como professor ou como economista? Bom, na verdade eu comecei como professora porque eu dava aula de inglês, mas eu comecei a profissional mesmo, eu dava aula de inglês enquanto eu estudava economia, mas eu comecei mesmo como economista. Agora, Rita Mundim, vamos continuar nossos assuntos sobre economia aqui no Jornal da Manhã Patos. As criptomoedas, de maneira simplória, poderíamos chamar de dinheiro digital. E também eu quero que você explique para a nossa audiência o que é o Bitcoin. Olha, eu acho que os criptoativos, eu não considero criptomoedas, porque a moeda ela é uma prerrogativa de cada país. O que aconteceu é que em 2020 estava previsto uma regulamentação desse setor pelos bancos centrais do mundo, mas veio a pandemia e isso foi adiado, porque o objetivo era apagar incêndio dos lockdowns, dos isolamentos, né, e do fechamento do setor de serviços, problemas com a economia. Por que eu não acredito que sejam criptomoedas e que são criptoativos? Porque são meios de pagamento, são os meios de pagamentos mais modernos que existem, mas não são moeda. A partir do momento que nós acharmos que um criptoativo é uma moeda, nós estamos acabando com o Estado, porque é função do Estado regular a política monetária e o Estado, para ele sobreviver, ele tem que ter uma política fiscal, né? Ele vive da arrecadação de impostos. Se você cria uma moeda paralela e essa moeda passa a ter liquidez e funcionar como a moeda de um país, você viu lá o que o pessoal fez em El Salvador, né? Aí o Bitcoin caiu 50%, acabou com o país. Mas, enfim, a lógica é essa. Você não pode ter uma moeda paralela. Você pode ter uma moeda digital regulada pelo Banco Central. Como que o Banco Central vai fazer controle de política monetária se ele não sabe qual que são os seus meios de pagamento? Então, você pode ter criptoativos que podem servir de meios de pagamento, mas regulados, fiscalizados por um Banco Central. Doutora Rita Mundim, o Brasil é o maior produtor de soja do mundo e cobra muito pelo óleo de soja. O Brasil tem áreas de criação de gado aumentando a cada ano e a carne o preço está lá nas alturas. E aí, o que fazer, Rita Mundim? As pessoas aqui no Brasil têm que entender que existem commodities. O que são commodities? São mercadoria de consumo universal. E quem produz essas commodities, ele está correndo o risco de mercado, tanto para o bem quanto para o mal, porque você pode ter uma superprodução e o preço cair, mas como são mercadorias de consumo universal, elas são cotadas em dólar e o mundo inteiro compra, né? O mundo inteiro tem interesse naquelas mercadorias. Você não pode tirar o Brasil da cadeia produtiva global, porque isso gera emprego, gera riqueza, e ao mesmo tempo em que o Brasil está produzindo proteína animal, o custo, o insumo, o milho, né, e a soja usadas na produção da ração, ele está subindo também. Então, o que nós estamos vivendo, eu vou repetir o que eu falei lá no início, segundo a FAO, é a maior alta de alimentos da história. Mas não é por um problema de oferta, de mercado, é um choque de oferta. Por quê? Saiu do mercado o trigo da Ucrânia e da Rússia, saiu o milho da Ucrânia e da Rússia. Lá na pandemia, o problema foi a febre suína na China, que dizimou o rebanho chinês. Aí os chineses resolveram criar porcos de forma industrial e importaram o milho e a soja do mundo inteiro, aumentaram em muito a importação, e o preço subiu.
Então, nós tivemos, no início da pandemia, uma inflação de alimentos que vinha sendo controlada, e aí vem a guerra entre Rússia e Ucrânia, e tira do mercado 2 participantes muito importantes no fornecimento, na exportação de grãos. Então, você tem um choque de oferta. E a gente precisa de entender que quem produz tem que ser remunerado. O jogo é jogado durante todo o tempo. Da mesma forma que está favorável hoje para quem produz, eu estou dizendo em termos de preço da commodity no mercado internacional, pode ficar desfavorável. Então é uma loucura a gente querer controlar preço, não tem jeito. Lá na frente, o mercado te cobra. A única forma de você fazer isso é o governo entrar e subsidiar, porque você não pode penalizar o produtor, senão ele vai parar de produzir. Você não pode obrigar uma pessoa a vender algo com desconto, porque o país é produtor. Não, a gente tem que ter essa cultura e entender que os preços são formados no mercado, os preços das commodities. Não somos nós só que estamos sofrendo. Os americanos são grandes produtores de grãos, os argentinos são grandes produtores de grãos. Na Argentina a inflação é 60%, na Venezuela é 250%, nos Estados Unidos a inflação está em 8,3%, na zona do euro em 8,1%. Nós estamos falando de inflação em euro, inflação em dólar, inflação em real. Então o problema é global e nós temos que entender que nós não podemos quebrar quem produz. É o mesmo raciocínio da Petrobras. Vão abaixar o preço do combustível, quebra a Petrobras. Vão abaixar o preço do milho e da soja, quebra o produtor. Essa é uma lei de mercado. E o que nós estamos vivendo é um evento raríssimo, que é um choque de oferta provocado por uma pandemia e que foi amplificado por uma guerra. Mas nós vamos sair disso. O mercado vai voltar a regular a produção. Mundim, em 30 segundos, a nossa última pergunta antes do jogo rápido. Como dividir a história da Rádio Itatiaia entre os carneiros, Januário e Emanuel? Olha, eu acho que não existe divisão entre os carneiros, não. Foram todos, assim, são pessoas extremamente generosas, né? E que criaram um fenômeno no rádio brasileiro. Eu tenho muito orgulho de pertencer a Itatiaia e entrei lá com o Emanuel, a quem agradeço muito, né, pela minha trajetória, sempre confiou em mim. E é isso, eu acho que não tem como dividir. A Itatiaia é um somatório, né, um somatório de sucesso. E eu acho que agora também não houve uma divisão, né, entre essa transição do Emanuel, do Carneiro, da família Carneiro, para o Menin. Existe uma história de 70 anos, muito bonita e muito bem construída, e vamos tocando daqui para frente. Agora, na entrevista da semana, Jogo Rápido. Ô Rita, você está agora no nosso Jogo Rápido e eu já pergunto a você, um líder. Nossa, está faltando líder nesse século. Mas vamos para o século passado, Churchill. Agora, Rita, família. Meu pai. Uma cidade. Patos de Minas. Fome. É uma tragédia. Uma paixão. Galo. Ô Rita, muito obrigado por aceitar o convite da direção da emissora, do Carlos Alberto Donâncio Rodrigues, o Shaolin, para você participar com a gente da entrevista da semana aqui na Jovem Pan Patos. Muito obrigado por essa aula de economia, de simpatia, de conhecimento, de solidariedade, de uma pessoa humana que você demonstrou aqui na Jovem Pan. E até uma próxima, viu, ô Rita? Olha, foi um prazer e eu fiquei emocionada aí no início, até me emocionei muito, né, com essa menção aí ao meu pai. E um grande abraço para todos, né, para toda a região. Eu amo esse Alto Paranaíba. Então aqui fica de coração um beijo para todos e em breve estarei aí para matar a saudade. Obrigado, Rita Mundim, pela entrevista ao Jornal da Manhã Patos. Nós ficamos muito felizes com esta aula de economia, de cidadania, um aprendizado para todo o Alto Paranaíba. E você será muito bem-vinda quando visitar Patos de Minas, a nossa região, para tomar um café conosco aqui na Jovem Pan Patos.
Ficamos por aqui com o Jornal da Manhã Patos, na entrevista da semana hoje com Rita Mundim, economista e professora. Um ótimo final de semana a todos e até segunda-feira. Forte abraço, até segunda. Colégio Equipe Patos, com você nos momentos mais importantes. HNSF, apaixonados pela vida. Cicobi Credicopa, a nossa cooperativa de crédito. E Unipam, educação que transforma, apresentaram Jornal da Manhã Patos. Direção-geral Humberto Neiva e Carlos Alberto Chaulin. Apresentação Edilson Guimarães e Sabrina Souza. Redação Flávio Souza. Reportagens Gustavo Galvão. Oferecimento Coopatos. Com Coopatos tudo fica mais gostoso. Laboratório Carlos Chagas. Sempre ao seu lado. Prodoeste, sua concessionária Mercedes-Benz. Sanquia, liberdade para evoluir. E Unimed, cuidar de você, esse é o plano. Jornal da Manhã Patos.